Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 6. O tema da mensagem dessa manhã é: os dias são maus. Mantenham-se juntos e vigilantes. Então vamos lá. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Vocês conhecem esse versículo? Quem estava aqui na semana passada? Queridos, na semana passada nós tivemos a oportunidade de estudar um pouco sobre essa proeza que Ló teve, que Ló fez, que foi preservar a sua casa da imoralidade de Sodoma, mesmo vivendo dentro de Sodoma. E nós vimos que ele conseguiu isso com duas condições importantes. Vocês lembram? Quem lembra? Que tem a ver com a moral. Primeiro, o isolamento moral. Ele não permitiu que a sujeira lá fora entrasse dentro da casa dele. Com muito esforço, mas ele preservou a casa dele intacta. Isso é uma proeza. Morando dentro de Sodoma e a casa dele estar intacta. E a segunda condição foi a indignação moral. Nós lemos em 2 Pedro aqui, que Ló afligia a sua alma cada dia por aquilo que via e ouvia. E nós falamos que nós estamos meio que acostumados, estamos nos acostumando com a sujeira e a gente não pode. A gente precisa nos manter, nós precisamos nos manter indignados com a conduta e postura de Sodoma. A nossa maior segurança contra o pecado é a nossa capacidade de permanecer chocado com ele. O dia que você se acostumar ao pecado, o dia que você se acostumar ao que Sodoma faz, você perdeu a principal segurança para se ver livre do pecado. Está todo mundo lembrado? Hã? Sim. Mas só que a vida de Ló não acabou aí. Eu quero dar continuidade hoje. Ló não morreu depois que saiu de Sodoma, imediatamente. A esposa dele sim, mas ele não. E eu queria que os irmãos abrissem no nosso texto base, que está em Gênesis 19, verso 30, para a gente entender o que foi que aconteceu com Ló depois que ele se livrou de Sodoma, depois que ele conseguiu essa proeza de viver em Sodoma e não deixar Sodoma viver nele. Gênesis capítulo 19, verso 30. Diz assim: subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai. E entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai.
demo-lhes a beber vinho também esta noite. Entra, deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. E assim, as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon, os amonitas, até ao dia de hoje. Uai, gente. Quem estava aqui semana passada? Deixa eu ver. Alguns. Não entendi, foi nada agora. Pastor, o senhor levanta a bola do homem, pede para nós imitar, e olha que tragédia que virou a vida dele. Gente, isso aqui é uma tragédia. Nasceram daquela concepção indevida os amonitas e os moabitas, que foram pedra no sapato de Israel durante o Velho Testamento quase todo. Olha o que virou o fim da vida de Ló. Por isso que eu não podia terminar a palavra só naquela parte boa, sem contar a parte ruim. Porque o que Ló conseguiu em Sodoma foi realmente uma proeza. E para mim, na minha concepção, a atitude dele em Sodoma é uma atitude heróica, passível de imitação. Nós precisamos nos esforçar para buscar isolamento das nossas casas, das mazelas desse mundo. Isso é fato. Porque o mundo hoje já é um lugar ruim, já é um ambiente inóspito, já é um ambiente hostil, e a má notícia é que ele tende a piorar. Então, para mim, nós precisamos fazer do jeito que Ló fez. Nos esforçar para preservar a nossa família intacta em meio ao mundo ruim que nós vivemos hoje. Só que, no final da vida de Ló, acontece uma tragédia dessa, em que as filhas dele, vocês entenderam bem o texto? Ló foi morar em Zoar. Só que Ló, bem provavelmente pelo trauma de ter vivido em Sodoma, a Bíblia não deixa isso bem claro, a Bíblia só fala que Ló receava de habitar em Zoar, na cidade, no meio da cidade. E por Ló ter esse receio de habitar em Zoar, a Bíblia fala que ele deixou Zoar, pegou as duas filhas e foi morar onde? Ele se isolou do mundo. Vai morar só eu e as minhas meninas. Não quero mais. Tive tive um evento muito ruim em Sodoma. Zoar não me agradou. Agora você quer saber de uma coisa? Eu vou morar sozinho. Vocês já viram quando a pessoa mais idosa fala que não aguenta mais os outros, quer morar na roça escondido, quer ver mais ninguém? Aguento mais mexer com gente. Não aguento mais, agora eu vou morar na roça. Ló se isolou. Agora olha que interessante. A melhora do quadro, que é Ló viver longe do deterioramento moral, não melhorou o resultado. Enquanto ele estava em Sodoma, vivendo no meio da podridão, a família dele estava preservada. Mas aí o quadro dele melhora, porque ele não está mais no meio da podridão, mas o resultado piora. Toda essa situação horrenda do incesto das filhas de Ló se deu numa fase livre de influências externas, em contrapartida ao estilo de vida que ele tinha em Sodoma.
A Bíblia fala que eles tinham receio de morar em Zoar e por isso foram habitar em cavernas, sozinhos e isolados do resto do mundo. E foi dentro desse contexto de isolamento social que essa atitude desesperada das filhas ocorreu, porque não tinha ninguém. Aí um olhou para o outro e falou assim, se nós não der um jeito na situação, a árvore genealógica do nosso pai, a descendência do nosso pai vai morrer na gente, que não tem ninguém para a gente casar. E elas tomam essa atitude desesperada de manter relação sexual com o pai, para poder conceber o filho e dar continuidade à geração delas. Muito interessante essa situação. Quando Ló estava no meio da podridão moral de Sodoma, nada de errado havia acontecido a ele e a sua família. Enquanto Ló estava no meio de Sodoma, ele e a sua família eram uma família justa. Por isso eles foram retirados de lá. Entretanto, quando Ló está socialmente sozinho, longe da influência externa e da podridão moral da sociedade, uma tragédia moral como essa ocorre. Algo aconteceu ou estava diferente nessa fase da vida de Ló. Gente, aconteceu alguma coisa. Algo estava diferente. Porque não tem condição um homem que consegue se preservar em Sodoma, uma família que consegue se preservar em Sodoma e depois uma família que se entrega completamente ao pecado, vivendo longe de Sodoma. E dentro dessas diferenças, eu consegui pontuar dois, na minha visão. São dois entendimentos, ou duas diferenças minhas, opinião minha, conjectura minha, sobre o que poderia ter faltado a Ló que o conduzisse a essa situação familiar, nessa parte da vida dele. Você já brincou daquele jogo dos 7 erros? Quem já brincou daquele negócio que você fica apontando assim? Eu fiz isso. Eu fui estudar a estrutura de Ló em Sodoma e fui pegar e estudar a estrutura de Ló na caverna. Tem pouquíssimos indícios na Bíblia. Está aí, em Gênesis. Mas eu fui fazer o jogo dos erros, só que eu não consegui encontrar 7. E eu forcei a barra. Mas eu achei 2 que eu considero de extrema importância, que está diferente quando Ló vivia em Sodoma do que quando Ló vivia na caverna. 2. Que eu queria estudar com vocês hoje, para nos servir de alerta. Porque uma família que está absolutamente estruturada em meio à podridão, pode ser uma família completamente destruída, não estando vivendo no meio da podridão. Primeira diferença. Jogo dos 2 erros. A estrutura familiar de Ló está diferente na caverna, em detrimento do que estava em Sodoma. Gênesis capítulo 19, verso 30. Vocês estão com Gênesis 19 aí? Diz assim, subiu Ló de Zoar e habitou no monte. Ele quem? Suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele quem? Jogo dos 2 erros. Qual que é a diferença na estrutura familiar de Ló em Sodoma, para aquilo que ele estava vivendo na caverna? Qual que é a primeira diferença? Apesar de uma mãe não muito sábia, porque olhou para trás, a estrutura da presença da mãe. Está faltando quem? A mãe. A mãe. Estrutura familiar. Em Sodoma, a família estava completa com a presença da mãe. Havia uma estrutura íntegra, integral, completa, que ajudou ou auxiliou com que os 2 conseguissem preservar a sua família intacta da podridão de Sodoma. A primeira diferença é estrutural. Está faltando a mãe. Na minha conjectura, a estrutura familiar que funcionou perfeitamente em Sodoma estava incompleta na caverna.
E a ausência da mãe colaborou muito para que as filhas pudessem ter uma ideia mirabolante como essa e, principalmente, condições de executar. Vou pensar aqui e ver se vocês concordam comigo. A mãe está junto. 2 filhas. 2 filhas. Talvez as mães, não sei se vocês têm mãe assim, mas talvez a mãe tivesse a percepção de que algo errado estava acontecendo no coração das filhas. Mãe de vez em quando é assim? Quem é mãe? De vez em quando você sente, mãe, quando o negócio está errado? Toda mãe sente. Talvez se a mãe tivesse presente, ela teria percebido. Talvez se a mãe tivesse presente, ela teria liberdade de conversar com as filhas. E as filhas terem aberto o coração com aquela ansiedade ou com aquela aflição por não poder ter um marido para gerar filhos. Talvez se a mãe tivesse presente, ela podia encorajar a fé das filhas, falar, não, Deus vai mandar um varão. Ou talvez a mãe pegasse, se a mãe fosse mais moderna, às vezes a mãe pegava, dava uma arrumadinha nelas, ia dar uma passeada na cidade de vez em quando. Vamos visitar seu tio Abrão, vamos dar uma... Talvez a mãe tivesse uma percepção diferente, um cuidado diferente para com as 2 filhas. E principalmente, se a mãe estivesse presente naquelas 2 noites fatídicas, iria ser imensamente mais difícil delas executarem esse plano, se a mãe estivesse lá. Estruturas familiares completas e tementes a Deus têm mais chance de manter o pecado distante de suas casas. Famílias fortes criam filhos fortes e com princípios quando essas famílias decidem permanecer juntas. Desajustes familiares, como o divórcio, podem ser desastrosos quando há filhos envolvidos no processo. A principal estratégia do diabo hoje é dividir para conquistar. Enquanto a família está estabelecida, estruturada, forte, junta, unida, ela forma uma base fortalecida, onde o diabo bate de frente e não consegue entrar. Aí você sabe qual é a estratégia que ele usa? Deixa eu desestabilizar essa estrutura, porque junto contra eles, não tem isso na Bíblia, gente? Prevalecerão contra eles. Oh, Jesus, me ajuda na minha memória, porque esse versículo eu sei dele desde quando eu nasci. O cordão de... Aí o diabo tenta alcançar, tocar, fazer algo, mas quando ele bate de frente com a família que teme a Deus, com a família que é unida, com a família que é forte, com a família que entende a importância da união, o diabo bate de frente com uma fortaleza intransponível. Você quer manter a sua família estruturada, você quer manter a sua família forte, você quer manter a sua família unida, preserve a sua família dentro do seu casamento. Porque no dia que o diabo te separar do seu cônjuge, vai haver um ponto de acesso muito mais tranquilo para ele poder alcançar os seus filhos. Dividir para conquistar. Por isso, gente, a instituição casamento é uma instituição desacreditada hoje em dia. É, gente? Sim ou não? Está fraca a opinião, sim ou não? Sim. Hoje em dia, se não dá certo, faz o quê? Como é que é? Descartável. Não deu certo, separa.
Não deu certo, vamos tentar outra coisa. Vamos tentar de novo. Querido, preserve, esforce-se, invista no seu casamento, porque ele é a segurança de que sua família vai estar segura. Não deixe o diabo dividi-los. Tem gente que acha assim, depois que eu separar, minha vida vai melhorar. Deixa eu te falar uma coisa, pra você guardar essa frase aí. O esforço para manter o seu casamento agora é infinitamente menor do que o esforço para tentar corrigir os erros depois que você se separar. Você acha que a sua vida está ruim agora casado? Se prepare, porque ela vai piorar depois que você se separar. Principalmente quando há filhos. Invista no seu relacionamento. Invista no seu casamento. Preserve a sua família. Se por alguma razão você se encontra numa condição de estar separado, divorciado do pai ou da mãe dos seus filhos, entenda que o seu esforço para mantê-los no caminho vai precisar ser infinitamente maior do que o normal. Você vai precisar se esforçar muito. Se você se encontra separado do pai dos seus filhos, da mãe dos seus filhos, entenda que o esforço para você mantê-los seguros vai ser infinitamente maior do que o normal. Mas eu creio que Deus pode te encher da capacidade necessária para criar e enviar varões e varoas de renome, reconhecidos pelo temor a Deus e pelas suas obras. Clame a Deus por essa unção e por essa capacidade. Deus pode te ajudar. Mas agora deixa eu te falar um negócio. Você vai precisar ter muito mais temor de Deus do que o normal. Você vai precisar se esforçar muito mais do que o normal. Se você se encontra nessa condição de vulnerabilidade, a sua ligação com Deus ela precisa ser muito mais forte do que o normal. Agarre-se à presença do Senhor, clame pela vida dos seus filhos e Ele vai honrar o seu pedido e vai preservar a sua casa. Se você se encontra casado dentro da estrutura familiar que Deus estabeleceu como correta, comprometa-se com seu cônjuge para cumprir o seu papel como homem e mulher de Deus, para manter o pecado longe da sua casa. Unam-se no propósito de manter o pecado longe da sua casa. Juntos vocês são mais fortes. Juntos vocês são mais fortes. Que pena que a esposa de Ló não estava naquela noite. Que pena que ela não estava. Mas onde é que estava a mãe dessas meninas? Onde é que estava a mãe dessas meninas, gente? Estava no sal. O que aconteceu com ela? A desobediência da esposa de Ló a retirou do convívio familiar e desestruturou toda a sua casa para enfrentar os desafios que ainda viriam. Parece uma cena repetida várias e várias vezes em famílias diferentes, quando um resolve abandonar o temor do Senhor e se tornar insignificante como uma estátua de sal. Você sabe por que a esposa de Ló foi retirada do convívio familiar? Porque ela decidiu desobedecer ao Senhor e olhou para trás. A direção de Deus era específica. Vai e faça o quê? Mas aí, desculpa a expressão, vem a cabeçuda e acha que pode desobedecer ao Senhor. No dia que ela acha que pode desobedecer ao Senhor, no dia que ela perde o temor do Senhor, no dia que ela acha que pode viver do jeito que ela acha que deve viver, ela se torna insignificante do ponto de vista familiar. Interessante virar uma estátua de sal, porque eu imagino que ela ficou lá um tempo, até o vento derrubar, até a chuva derreter. Ela continuou lá, em pé, mas insignificante. Você quer ser significante para a sua família? Não perca o temor do Senhor. Ande pelo caminho que o Senhor está te induzindo. Não vire uma estátua de sal para a sua casa. Não seja insignificante para a vida dos seus filhos. Permaneça firme no temor do Senhor. Não se torne insignificante na sua casa nesse tempo. Lute pelo seu casamento. Lute pelos seus filhos, lute pela sua casa. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, não precisam abrir, só na tela. Diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, vai virar uma estátua de sal. Ora,
Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem feito o quê? Tem negado a fé. E é pior do que o descrente. Josué capítulo 24, verso 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas o grito de Josué é: eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Interessante ele botar ele e a casa dele, né? Juntos, como uma unidade, como uma partícula indivisível. Eles são mais fortes. Você está com a sua família aí? Olha para o seu cônjuge e fala assim: juntos nós serviremos ao Senhor. Mas o que é isso? Irmãos, quem não falar com vontade vai virar estátua de sal. Às vezes você não está com seu cônjuge, não, porque eu estou vendo uns aqui que os cônjuges estão viajados, né, pastor Daniel? Outros estão lá trabalhando, outros estão sem um cônjuge. Se você está sem, só feche seus olhos e internalize essa expressão. Agora, se você está com o seu cônjuge aqui, com a sua família aqui, agarra no braço dele, no braço dela, diga assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Juntos nós serviremos ao Senhor. Unidade indivisível. Juntos vocês são mais fortes. Não cedam à pressão do diabo que quer dividir para conquistar. Fiquem firmes. Fiquem firmes. Jogo dos dois erros, qual que é o segundo erro? A segunda diferença. O descuido de Ló na caverna. Gênesis 19, verso 33. Estão com Gênesis 19 aberto aí? Diz assim: naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ela o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. Verso 35. De novo, pois, deram naquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. Queridos, na Bíblia nós temos algum relato que Ló era alcoólatra? Em nenhum outro momento a Bíblia menciona que Ló era um homem dado ao vinho. Além disso, os relatos que nós temos com relação a Ló são os melhores possíveis, de um homem justo que foi retirado de Sodoma por ser justo. Ló era alcoólatra? Não há nada que desabonasse Ló ou que pudesse nos passar a imagem de um homem que era dado a muito vinho. Só que nós vemos Ló um tanto quanto descuidado nessa situação. Ele se deu ao luxo, nesse ponto, de beber tanto vinho, mas tanto vinho. Quem aqui já foi da canjibrina? Quem aqui já bebeu muito? O Herbert já. Cadê o Jair? Vocês já chegaram ao ponto de beber tanto, ficou anestesiado? Gente, ele se deu ao luxo de beber tanto, mas beber tanto, mas beber tanto, que a filha deitou, ele não viu, manteve relação com ele, ele não percebeu, e ela se levantou do leito dele, e ele não viu. O tanto que ele tinha entornado. Agora eu faço uma pergunta, pra vocês me ajudarem a pensar aqui. Se Ló vivesse em Sodoma, ainda, seria possível ele reservar uma noite para beber até cair? Em Sodoma, seria possível Ló encontrar uma noite em que ele tivesse a liberdade, a tranquilidade, a paz de beber até cair? Tem, gente? Por que vocês estão falando isso? 2 Pedro 2,7.
E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles subordinados. Porque o justo Ló, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, de vez em quando? Cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Quando os anjos entraram na cidade, entraram na casa de Ló, o povo cercou a casa de Ló, querendo invadir a casa de Ló para pegar os anjos lá dentro. Ló tinha paz para beber desse tanto? Ló tinha paz para beber desse tanto quando estava em Sodoma? Ló vivia inquieto nos tempos de Sodoma. Aquilo que ele via e ouvia o assombrava todos os dias. Era impensável que, vivendo em Sodoma, Ló tivesse tranquilidade suficiente para beber até perder os sentidos. O mal estava à sua porta em Sodoma e era preciso que ele permanecesse vigilante. Mas nesse instante, Ló não tinha mais convivência com atitudes como antes. Aliás, Ló não tinha convivência com ninguém. Ló estava de boa. Sabe quando você vai acordar no outro dia? Em Sodoma ele acordava no outro dia já com aquele pensamento assim, nossa, o que será que esses imundos vão fazer hoje? Quando ele morava na caverna, sabe que ele acordava? E agora? O que será que eu irei fazer? Sabe quando você acorda assim, hoje eu estou tranquilo. Naquela noite fatídica das filhas, ele pensava assim, gente, amanhã o que eu tenho para fazer? Você já chegar nesse ponto assim, pensar assim, nossa, amanhã cedo o que eu tenho para fazer? Não tem nada. Não tem preocupação nenhuma. Ló estava tranquilo. E com a tranquilidade tamanha que ele poderia se dar ao luxo de beber para... E naquela época eu imagino que não tivesse rapadura para curar ressaca, então ele podia beber para arrebentar. Porque não tinha nada que o preocupava. Ele poderia até se dar ao luxo de ficar tão embriagado a ponto de perder totalmente o sentido. Vejam que a aflição de Ló em Sodoma o mantinha de que forma, gente? Vigilante. Exatamente a palavra que está aqui. A aflição de Ló em Sodoma mantinha ele vigilante. Em contrapartida, a tranquilidade da caverna o tornou vulnerável. A falta de vigilância permitiu que Ló chegasse a essa situação. Se ele estivesse tão vigilante na caverna como estava em Sodoma, aquilo jamais teria acontecido. A ausência da guerra ou a impressão de que não há perigo nos torna vulneráveis. Muitos de nós estão vivendo as suas vidas como se nada estivesse contra nós. Perderam o senso ou estado de alerta contra o pecado, contra o diabo, contra a possibilidade de perder a salvação. Estão tranquilos, vivendo a vida um dia de cada vez, com muita tranquilidade. Acha que não existe nada que pode nos atingir, vive a vida tranquilo. Só que a nossa situação é ainda pior que a de Ló, porque Ló não estava em Sodoma, e muita gente hoje está vivendo tranquilo, quando nós estamos ainda em Sodoma. Querido, acorde! Nós estamos em guerra! Não perca o senso de vigilância, não perca o estado de alerta, não viva a sua vida como se nada tivesse consequência. Eu posso viver do jeito que eu quero, como eu quero, quando eu quero. Nós estamos em guerra. E você sabe por quê? Que o diabo não consumiu a vida dos crentes ainda desse estado tranquilo, vivendo a vida tranquila? Sabe por que isso não aconteceu? Porque o guarda de Israel não dorme nem dormita. Aleluia. Os muros dele continuam ao nosso redor. E eles são intransponíveis. Aleluia. Porque se dependesse do nosso estado de vigilância, a gente estava enrolado. O diabo só não alcançou a sua vida e arrebentou com ela,
Porque a presença de Deus, lembra lá das asas? Debaixo das suas asas eu me escondo, porque Deus traz os seus filhos para debaixo das suas asas e os protege com força, com carinho, com cuidado. Deus está protegendo a sua casa. Só por isso ela ainda não sucumbiu. O problema é quando deliberadamente nós, achando que não existe mais perigo, baixamos a guarda e abrimos as portas nos muros de proteção. Pensa assim, gente, Deus precisa te proteger porque o diabo quer te matar com toda vontade que existe. E Deus coloca um muro de proteção ao seu redor para te guardar e te proteger. E nesse muro de proteção tem algumas portas que estão muito bem trancadas e guardadas. Mas você sabe como é que tá, com quem está a chave? Com quem está a chave? Sua vida está protegida e guardada, as portas estão trancadas. Toma aqui a chave. O problema é quando nós deliberadamente saímos desse cerco de proteção, abrindo as portas. Deixa eu te perguntar um negócio aqui. Você dorme com a casa aberta todo dia? Dia nenhum. Deixa eu pegar um exemplo aqui de quem não dorme de jeito nenhum com a porta da casa aberta. Deixa eu ver quem é aqui. Herbert. Herbert, tem algum dia que você abre o portão da sua casa, abre a porta da sala e abre a porta do seu quarto e dos seus filhos e vai dormir tranquilamente, sabendo que nada vai te acontecer? Aconteceu isso alguma vez? Não. O que você faz todo dia antes de dormir? Por quê? Porque o mal está lá fora. O problema é quando deliberadamente nós, achando que não existe mais perigo, baixamos a guarda e abrimos a porta. É como se você fizesse assim, não tem perigo não, deixa eu deixar tudo aberto. Deixa eu abrir a porta e deixar isso aqui aberto, porque não tem perigo não tem mal nenhum, não vai entrar não. E permitimos, pela total falta de vigilância, que o inimigo entre nas nossas vidas e faça grandes estragos. Porque nós abrimos as portas. Você sabe o que aconteceu com Ló naquele dia? Por falta de vigilância, ele achou que não tinha problema nenhum. Deixa eu beber aqui até cair. Você sabe o que é isso? Isso é uma brecha. Isso é abrir uma porta, Deus havia. Gente, é interessante porque quando os anjos vão pedir para Ló sair de Sodoma, você sabe para onde é que os anjos mandam Ló? Para as cavernas. Ló que fala, não, deixa eu ir para Zoar, porque lá é uma cidade pequena, deixa eu ficar em Zoar. E o anjo fala, então pode ir para Zoar. Aí Ló vai ficar em Zoar, fica pouco tempo, ele fica receoso do povo da cidade e vai para as cavernas. Deus havia mandado Ló ir para as cavernas. Vai lá, porque lá você vai ficar protegido. Lá eu te guardo. Fica tranquilo que lá tudo vai correr bem, lá você está bem guardado. Mas aí chega um dia em que Ló, descuidado, sem vigilância, sem temor de Deus, um descuido, gente, um descuido. Ló era um homem bom, Ló era justo, Ló era uma boa pessoa, mas foi um descuido. Ele vai dormir com a porta aberta. E quando ele vai dormir com a porta aberta, o diabo entra e faz a festa. Não perca a vigilância sobre a sua vida e sobre a sua casa. Nós estamos em guerra. Eis que o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para conversar. O diabo está procurando alguém para acompanhar. O diabo está procurando alguém para quê? Jesus disse que o diabo vem somente para quê? Nós estamos em guerra. Se tem áreas da sua vida que possuem brechas, que você está brincando, que você está tranquilo, que você está levando a sua vida como se nada tivesse acontecendo, o Espírito Santo mandou eu vir aqui hoje para te dizer, feche as brechas que existem na sua vida e eu vou continuar te protegendo.
Feche as brechas. Eu vejo aqui hoje muitos homens íntegros e fiéis, assim como Ló. Gente, Ló não era uma má pessoa, não estou desconstruindo Ló aqui hoje não, Ló era ó. Tanto que ele foi embebedado pelas filhas. É aquele negócio assim, ninguém entornou vinho goela abaixo dele não, viu gente? Aquele negocinho, bebe mais uma canequinha. Tap, 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 tap. Mais uma. Tap, 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 tap. Papai, mais uma. Tap, 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 tap. Foi deixando, foi deixando, foi deixando, foi deixando, até o ponto que ele estava anestesiado pela embriaguez. E nesse ponto o diabo entrou e fez a festa. Você vê famílias completamente destruídas hoje. Quando você vai ver o motivo que levou àquele ponto, você vai ver que foi um negocinho, foi um olhar indevido, começou ali. Foi uma carona indevida, começou ali. Foi uma conversa atravessada, começou ali. Foi uma pequena desonestidade no negócio, começou ali. O que mais, gente? Foi uma pequena mentira, pequenininha. Acho que o pior é quando tem uma pequena permissão da própria família. A brecha. O que mais, gente? Eu estou ruim de exemplo hoje. Me ajuda. Ah, mas é só um vinho. O que mais, gente? Ah, mas é uma pequena pornografia. Um dia o Valmir levou, eu morava com o pastor Daniel, e o Valmir, ele é atento. Ele levou um filme para nós assistir, o filme chamava Garotas Selvagens. Aí, a hora que ele chegou e falou para o pastor Daniel, o filme chamava Garota Selvagem, o pastor Daniel pulou dessa altura. Que é isso? O que você vai assistir esse filme? Olha o nome desse filme! E até que o filme não tinha tanta besterol assim não. Era outra coisa. Mas o nome já indicava a brecha. Tem gente que vai assistir hoje uma série e na chamada da série, como é que chama aquele trem que fica apresentando lá? O trailer, ou só a imagem. Já mostra coisa que é impensável que um servo de Deus veja. E a pessoa se sente na liberdade, ó a brecha. Ah, irmão, você tem problema não. E a pessoa se sente na liberdade de clicar, assistir e deixar. Gente, nós estamos falando não é de arrombamento não, é brecha. Coisa pequena. Por considerar que nada tem problema. Você sabe qual é o problema do crente de hoje? Ah, nada tem problema. Como se a gente não tivesse em guerra. Nós precisamos estar vigilantes. Eu vim aqui hoje para te dizer, fique vigilante. O diabo derrubou Ló por um detalhe. A geração de Ló foi vergonhosa para Israel. A história de Ló foi vergonhosa na história de Israel. E não era para ser assim. Só foi assim porque ele se descuidou. Ah, se Ló tivesse em Sodoma, afligindo a sua alma todo dia, por conta daquilo que ele via e ouvia. Ele ficou descuidado. Querido, não haja como se o mal não estivesse fora da sua casa. Ele está. E está doido para entrar. Doido para entrar. Permaneça firme, com a chave na mão, e diga, essa porta na minha vida eu jamais vou abrir. Porque é o Senhor quem me protege. Aqui dentro eu estou seguro. Aqui dentro eu estou guardado. Não haja como se não houvesse guerra na sua vida. Não perca o estado de atenção. Cuidado com as suas vulnerabilidades. Você conhece as suas vulnerabilidades? Você é vulnerável em quê, amado? Orgulho, prepotência, arrogância, falta de fé. São vulnerabilidades. Você conhece as suas vulnerabilidades? Cuide delas. Cuide delas.
Cuide delas. Não perca o senso de vigilância. Nós não saímos de Sodoma e não podemos permitir deixar a porta aberta enquanto nós estamos vivendo aqui. Tranque a sua casa, tranque o seu coração, tranque a sua porta. Não perca o senso de vigilância. Do mesmo jeito que você tranca a sua casa todo dia, de manhãzinha, gente, dá uma olhadinha no seu coração. Sabe quando você passa na casa à noite olhando se a janela está trancada? Quem faz isso? Deixa eu ver se essa janela aqui está trancada, deixa eu ver se ela está fechada, deixa eu ver se esse cadeado aqui está tramelado, é tramelado que fala? Está travado, deixa eu ver se eu passei a corrente no portão, deixa eu ver se eu passei o alarme no carro. Do mesmo jeito, todo dia de manhã antes de sair, dá uma olhadinha nas janelas do seu coração, vê se está tudo fechada. E se não tiver, se você sentir que está aberta, ore ao Senhor. Senhor, essa área da minha vida eu não permito que o diabo tenha acesso, que eu vou me manter firme ao Senhor. Feche. Está faltando cuidado. Em 1 Coríntios 10, 12, não precisam abrir, diz assim, ó. Se você pensa estar em pé, cuide-se. Cuide-se para que não caia. Cuide-se. Não perca o senso de vigilância. Efésios 6,10 diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6,10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Verso 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê, gente? É porque nós vamos num baile à fantasia. É porque nós estamos de boa, vamos vestir a armadura para ficar mais refrescante. Por quê? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta... Você está em luta? Uai, gente... Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Você sabe o que nós estamos precisando? De resistência. De resistência. Gente, se Ló tivesse tido resistência naquele dia, na hora que viesse a terceira canequinha, ele disse, não, porque eu não posso ficar embriagado. Não. Se ele tivesse resistido, não. Mas ele perdeu a resistência. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, quem quer vencer tudo? Permanecer inabaláveis. Eu quero permanecer inabalável, você também quer? Tomai toda a armadura de Deus. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.